Meus irmãos, muito foram a luta dos profetas, mas o que o profeta Jeremias passou, eu acho que foi o ápice, porque Jeremias, ele foi o homem que ele viveu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Enquanto outros profetas profetizavam que Deus ia mandar uma destruição em Jerusalém, que eles iriam para o cativeiro, que o reino do norte iria destruir eles e tudo, Jeremias foi o profeta que profetizou, como lá no seu capítulo 1 e o capítulo 2, ele profetizou igual os outros, né? Dizendo que ia ter uma destruição em Jerusalém. Só que ele foi o profeta que viveu no tempo da destruição. E o que me chama a atenção é que Jeremias ele sofreu demais, porque igual um pai orienta um filho rebelde, ele fazia isso com o povo. E o povo sempre aprontava com ele. Bateram nele, prenderam ele, jogaram ele no calabouço, jogaram ele dentro de um poço, uma cisterna. E tentaram por várias vezes matar ele. Deus sempre dando livramento, sempre dando livramento. Até que chegou o tempo da destruição em Jerusalém. Nabucodonosor com seu exército invadiu, destruiu tudo lá, levou muitas pessoas para o cativeiro, né, para a Babilônia. Inclusive Daniel foi um dos homens que foi levado para a Babilônia. Mas ficou um grupo em Jerusalém ainda, na terra de Judá. O comandante do exército deixou Jeremias lá, deixou alguns homens ainda morando lá, né? E fez uma proposta para Jeremias. Eu acredito que Deus estava dando livramento para Jeremias, porque o comandante do exército da Babilônia disse: se quiser permanecer aqui, permaneça. Se quiser me levar, quer que eu te leve para a Babilônia, você vai ser levado para lá e lá iremos cuidar bem de você. Mas ele não quis, ele preferiu ficar com alguns que permaneceram em Jerusalém. E esse povo recebeu uma ordem. Iam colocar um governador lá, né? E o povo tinha que ficar lá. E o que eu queria falar com vocês nesse vídeo é sobre uma atitude de Jeremias. Que Jeremias, ele poderia ter ido para a Babilônia junto com os que foram, e ele teve uma promessa do comandante que ele iria ser bem tratado. E por muitas vezes eu penso que isso era um alívio que Deus estava dando para ele, né? De todo o trabalho que ele teve, tudo, né? Tipo uma recompensa. E não iriam fazer mal a ele, mas ele preferiu ficar. O povo que estava lá em Jerusalém teve uma ideia de ir para o Egito. Não, vamos embora para o Egito, não vamos se submeter às ordens de Nabucodonosor, vamos embora. Esse governador que ele vai colocar aqui para governar a gente, nós não vamos aceitar. E aí eles foram consultar o profeta. E no capítulo 42, o versículo 5, vai dizer o seguinte: então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que o Senhor te enviar a nós, o Senhor teu Deus. O que está acontecendo aqui? O povo queria consultar a Deus pelo profeta Jeremias se eles poderiam ir para o Egito ou não. Mas era um povo rebelde, eles não ouviam a voz de Deus. Mesmo Jeremias pregando para eles: ó, pare de pecar, pare de cometer isso, pare de adulterar, que Deus vai perdoar vocês e o rei Nabucodonosor não vai destruir Jerusalém. Ele sempre falou isso, mas o povo não obedecia. E Jeremias acabou caindo, né, nessa pegadinha deles. Eles foram consultar a Deus, mas olha o que eles esperavam receber, a resposta que eles queriam. E o versículo 6: seja boa ou má a vontade do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecer na voz do Senhor nosso Deus. Né? Primeiro eles falam: o Senhor teu Deus, aí depois o Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Jeremias era um profeta honesto, irmãos. Ele só falava o que Deus mandava. Saindo um pouquinho aqui da mensagem, é muito diferente dos profetas atuais. Os atuais, eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir,
Eles falam aquilo que o pastor da igreja que convidou ele para pregar quer que ele fale, né? É tudo de acordo com bens e com interesses pessoais. Mas Jeremias ele era um homem sincero, ele pregava. Tanto que se Jeremias era sincero e um homem bom, que ele preferiu ficar com o povo lá em Jerusalém. E foi um erro para ele. Porque algumas fontes dizem que Jeremias foi morto depois, por eles mesmos, né? Algumas fontes dizem que ele foi morto por eles, outras dizem que ele foi morto lá no Egito, né? Jeremias ele teve uma oportunidade de ir para a Babilônia junto com os exilados e lá ter paz lá em Jerusalém, porque o próprio comandante do exército ele reconhecia Jeremias como um profeta. E ele disse para Jeremias: Jeremias, nós te reconhecemos como um profeta. Você profetizou que isso ia acontecer e nós vamos cuidar de você. Mas Jeremias não quis, preferiu ficar com o povo. E eu acho que isso foi um erro grande, porque Deus só havia chamado ele para profetizar e revelar o que ia acontecer com Jerusalém. Após já ter acontecido tudo aquilo, ele poderia ter ido para a Babilônia junto com o povo, mas ele preferiu ficar. E o povo era tão ruim, mas tão ruim, que foi consultar a Deus para saber se eles poderiam ir ou não, mas eles não queriam ouvir a voz de Deus. Eles queriam ouvir Deus falar: pode ir para a Babilônia, pode ir para o Egito, porque eles queriam ir para o Egito. E aí olha só o versículo 7, né? E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. E aí Jeremias declarou toda a verdade que Deus havia mandado. Versículo 8. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes no versículo 9: Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nessa terra, olha só a palavra de Deus, se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Aqui Deus falou para o profeta falar para o povo: pode falar para eles permanecer aqui e receber as ordens do rei da Babilônia, porque eu não vou destruir mais eles. Ó o 11: Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Porque eles estavam com medo, né? Eles estavam com medo de acontecer coisas piores, né? Não temais o rei da Babilônia, assim diz o Senhor, porque eu vou ser convosco, para vos salvar e para vos livrar das mãos dele, e vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia, porque Deus ele usa até o ímpio. Deus usou Nabucodonosor para destruir Jerusalém, matar muita gente como castigo. Mas note que Deus ele fala: eu já não quero mais isso. Eu não quero mais que aconteça isso. E eu vou poupar vocês que restaram em vida, que estão vivos aí. E obedeça a voz de Nabucodonosor e vocês vão viver em paz. Deus estava mandando o profeta falar isso para ele, ó. E ele vai ter misericórdia de vocês e vai fazer e vos faça voltar à vossa terra. E aí o que aconteceu? O povo não queria ouvir isso. O povo queria ouvir Jeremias falar o quê? Não, manda a gente ir lá para a Babilônia. Manda a gente ir lá para o Egito, porque nós não queremos mais ficar aqui. Quando Jeremias ele estava pregando lá no templo, Deus vai mandar destruição para esse lugar, estava cheio de profeta lá falando o quê? Deus não vai mandar destruição para essa terra não será destruída, pode ficar tranquilo que vocês vão viver em paz. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu tudo o que Jeremias havia falado, e o povo, mesmo vendo isso, não abriu o coração para crer que Jeremias era um profeta de Deus. Eles só gostavam de escutar mentiras. Aí eles tornam errar de novo, porque eles vão consultar o profeta e eles perguntam se poderiam ir para o Egito ou não. E Deus fala: não vá para o Egito, eu não vou mais castigar vocês. Fica aqui em Jerusalém e obedeça a voz, as ordens de Nabucodonosor. Mas vocês vão continuar aqui. Eles não queriam. Eles foram para o Egito. A Bíblia vai dizer nos versículos seguintes que eles foram para o Egito e pior, levaram Jeremias com ele.
Por isso que eu acredito que foi um erro Jeremias não ter ido para a Babilônia junto com o povo que foi para lá. Porque eles levaram Jeremias e lá no Egito o bicho pegou pro lado deles. Desculpe a linguagem popular, mas o pau quebrou lá com eles lá. Porque lá no Egito eles sofreram, foram destruídos. As mulheres deles começaram a fazer feitiçarias, começaram a fazer obras que não agradam a Deus. E lá eles foram destruídos. Eles acabaram sendo destruídos lá no Egito. Tudo porque não ouviram a voz de Deus. E Jeremias, meus irmãos, infelizmente, sofreu muito. Ele poderia passar o resto da vida dele lá na Babilônia sendo cuidado pelo comandante do rei Nabucodonosor, do exército de Nabucodonosor. Mas infelizmente, Jeremias optou por ficar lá. Mas eu sei que o coração dele era para o bem do povo. E infelizmente, ele acabou morrendo lá para o lado do Egito, né? Segundo algumas fontes, ele morreu lá e não foi um final feliz, sabe? Ele não morreu de velho. Infelizmente, algumas fontes dizem que ele foi morto, né? Mas uma lição que nós aprendemos aqui é sempre acreditar nos profetas que pregam a verdade e nunca nos profetas que pregam a mentira. E se Deus te incumbiu para uma obra, faça a obra que Deus mandou. E depois de concluir dessa obra, ore ao Senhor pedindo a direção, para que não cometa o mesmo erro de que Jeremias. Porque Jeremias errou muito ao ter permanecido em Jerusalém e ter ido com o povo lá para o Egito. Mas, enfim, Deus ele sempre irá levantar profetas. No meio de uma geração que não escuta mais a voz de Deus, vai ter profeta para profetizar a verdade. Mesmo que ainda o povo queira escutar as mentiras, mas Deus sempre vai levantar profetas para falar a verdade.